paz do Senhor, amados, com muita alegria que nós estamos iniciando essa live para que você possa ter esse conhecimento da palavra de Deus e essa última aula de doutrina do homem possa chegar a todos os alunos sem prejuízo para o andamento do curso. Então hoje nós ficamos com a terceira aula. E essa terceira aula não foi possível ser ministrada presencialmente, mas fizemos um estudo e colocamos também os materiais para vocês também terem os apontamentos e já adiantando a sequência desses assuntos. E nesse dia nós estamos tratando agora da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, como está na tela, vocês podem acompanhar, no grego, a palavra soteria tem um significado de salvação ou libertação. E logia é significado de discurso ou tratado. Então, soteriologia é o tratado da salvação. Então, soteria pode ser tanto no sentido material, temporal, quanto em sentido eterno e espiritual. Interessante que no Novo Testamento o termo soteria é usado especialmente como um bem-estar espiritual. Ela representa a salvação como uma possessão presente. Então, Lucas 1, verso 77, vai dizer justamente essa possessão, esse bem presente. Lucas 1, verso 77, diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Então, está falando aqui remissão de pecados e conhecimento. Vemos que fala da possessão e também da correção dos maus caminhos. Isso é interessante que, nesse sentido que fala, correção dos maus caminhos, salvação, soteria, e a salvação também como uma realização mais completa no futuro. Então também fala de uma realização mais completa no futuro, isto é, referindo-se à eternidade, referindo-se à presença de Deus, referindo-se a livramento para estar perto do Senhor. E nós vamos ver Romanos 13, versículo 11, que nós trazemos uma referência boa para a gente. Romanos 13, o apóstolo Paulo vai estar dizendo o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então ele fala de uma possessão futura, de uma realização mais completa no futuro, quando nós vamos estar realmente diante de Jesus, participando da eternidade com ele. Tá certo? E tem outros textos mais que falam sobre isso. A palavra salvação, na língua portuguesa, ela vem do latim, salvare, que significa salvar, e da palavra salus, que significa saúde ou ajuda. A palavra hebraica, traduzida em português por salvação, indica segurança. Então, observe que já de começo, de início, o significado dessa matéria, soteriologia, está referindo-se à salvação, à libertação. E a salvação indica também, no hebraico, a segurança. Tá bom? Uma nota importante, e eu quero que você fique prestando atenção, que na conotação bíblica, o estabelecido por Deus na questão da salvação sempre vem de uma atitude humana. Isto é, a questão de arrependimento. Sempre está ligando salvação, né? O termo, né? Soteria, está sempre ligado à salvação e a uma atitude humana que para você obter salvação, você tem que temer o arrependimento. Então essa atitude humana chama arrependimento. Tá bom? E arrependimento, na verdade, é uma decisão que resulta em uma mudança de ideia. Então, o arrependimento vai resultar, né,
dessa mudança de ideia que sucessivamente leva à mudança de objetivo e ação. Então, a pessoa que se arrepende, verdadeiramente, ele muda de ideia no sentido de Deus, no sentido de fazer coisas erradas, para agora realmente desejar acertar o alvo. Então ele vai mudar o objetivo, a sua ação, para ser uma pessoa que queira mais fazer as coisas corretamente, tá bom? Então a ideia de salvar, quando usada no termo de salvação espiritual, fala do livramento do pecado. Então, quando fala, né, no termo de salvação espiritual, a ser referindo o quê? Ao livramento do pecado, também o livramento da degradação moral e também das penas que devem seguir-se com o julgamento, como o julgamento divino. Então, observe que está ligado à salvação, ao livramento, pecado, dessa degradação moral e também das penas que sucessivamente viriam no juízo. E a salvar da ideia de livrar disso também. O livramento também nos confere algo. Né? Confere o quê? O perdão, a justificação, que na verdade Deus, como juiz soberano, ele nos justifica, né, diante do tribunal celestial. Jesus nos justifica, aliás, melhor dizendo, e nós somos declarados justos diante de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós somos declarados justos. E também confere também uma transformação moral, que isso vai falar de santificação. E a vida eterna, que consiste na participação na própria vida de Deus. Tá bom? Eu quero falar também de dois grandes segmentos da soteriologia. Dois grandes segmentos, né? Nós temos a soteriologia objetiva, que trata da obra remidora de Cristo. E também temos o outro segmento, que é a soteriologia subjetiva, que aborda a obra do Espírito Santo, o qual torna uma realidade no indivíduo aquilo que a missão de Cristo proveu para os homens. Isto é, eu vou simplificar isso. Né? A soteriologia objetiva trata especialmente da obra remidora de Cristo. Todo o processo da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que num processo de remir, de perdoar o pecado da humanidade. E a outra soteriologia subjetiva, ela vai em consideração, vai realmente trabalhar em cima da obra do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que torna essa realidade desse sofrimento de Cristo, da sua morte e da ressurreição, torna uma realidade para cada indivíduo. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? A soteriologia inclui as grandes subdivisões da obra remidora de Deus. Então, aí você pode observar que a doutrina da salvação, ela vai incluir também divisões, subdivisões da própria obra remidora de Deus. Então, nós podemos ter dentro da obra de remissão de pecados, pelo menos 4 pontos a ser tratados. A expiação do sangue de Cristo, as operações da graça divina, a obra do Espírito Santo e o destino final do homem, que é a sua transformação segundo a imagem de Cristo e sua glorificação. Observe o seguinte. Claro que é bom que a gente tivesse tempo para tratar cada um desses pontos, porque a expiação do Senhor Jesus, do sangue de Jesus, é algo que você precisa se aprofundar. Vai encontrar isso desde o momento que percebemos que Deus, ele percebe que Adão e Eva está nu, está ali precisando de uma cobertura, e ali ele mata 2 animais, o cordeiro, derrama sangue, e ali ele pega aquele couro, aquela pele do animal, e faz uma veste e cobre o homem. Aquela cobertura já está falando da expiação do sangue de Cristo. Então, observe, para isso é bom você se aprofundar mais nesse assunto, que tem muita riqueza para você. A operação da graça divina, a graça divina é algo tremendo,
nós pouco falamos sobre essa graça divina, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, o poder que há no sacrifício de Jesus Cristo, e esse poder está à disposição de nós, e a graça divina, ela traz para nós toda a graça de Deus, traz para nós toda a obra do Senhor, esse recurso maravilhoso à nossa disposição. A obra do Espírito Santo, todo mundo já tem ouvido falar, que o Espírito Santo é ele que trabalha na salvação de uma forma profunda, porque ele vai revelar, ele vai trazer, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e vai colocar-se, morar dentro do homem, para poder que o homem possa ser transformado à imagem de Cristo, tá certo? Então, o destino final do homem também, que, claro, que vai mostrar a santificação. E cada vez que mais o homem vai ser santificado, ele vai cada vez mais parecendo com Cristo, e vai até que esteja a sua glorificação no céu, tá certo? Então, observe o seguinte: a salvação no Antigo Testamento. Então, vamos falar agora um pouco da soteriologia, apenas no Antigo Testamento. É um panorama, é uma visão bem resumida, mas para que você possa ter uma ideia desse assunto. Embora o termo salvação do Antigo Testamento apareça com mais frequência como algo do tempo presente, como, por exemplo, na ira de algum inimigo. Então, sempre que se fala salvação, é mais tempo presente. Na ira de algum inimigo, em Abacuque, em Hebreus fala em 2,4 também fala sobre isso, Abacuque também fala que o justo verá pela fé. Isso é interessante, e mostrando nessa questão da fé, e a justiça viverá. Então, ele fala sempre da salvação em termo presente, falando da preservação física. Assim mesmo, podemos notar passagens como Isaías 45, 17, Daniel 7, 13, Isaías 53, que é uma passagem muito específica, muito já conhecida, que mostra o próprio Cristo sofredor, ele trazendo salvação para toda a humanidade. Aí fala de um nível espiritual, quando Cristo levou sobre si os nossos pecados. É importante ressaltar que os rabinos, após o período patriarcal, criam na alma na pós-vida. Então, ele cria na alma da pós-vida, isso é, eles criam que a alma permanecia viva depois da morte e nos lugares celestiais. Porém, a salvação nas páginas do Antigo Testamento jamais tomaram os aspectos revelados do Novo Testamento, né? Então, principalmente nos termos de filiação na plenitude, em que os homens assumem a natureza do próprio Cristo, a fim de terem a mesma herança e glória. Isso é o seguinte: observe que no Novo Testamento há algo tremendo, que Deus dá a condição de ser filho de Deus. Já no Antigo era povo de Deus, de uma nação, povo escolhido do Senhor. Mas no Novo Testamento, já pela bênção que Deus dá, vai começar a falar sobre da filiação. E principalmente quando se trata agora aqui da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, o qual ele foi o primeiro dentre os mortos, e dali todos que aceitaram a Jesus Cristo tornaram-se filhos de Deus. Então essa natureza do próprio Cristo vai ser implantada em cada pessoa. E nós temos a herança e a glória também. Já no Antigo Testamento isso estava muito oculto, muito escondido, tá certo? Mas esse conceito escapou da teologia judaica. E nós, pasmem, continua a ser ignorado e desconhecido na maioria das igrejas de hoje. Por quê? Onde a salvação é reduzida ao perdão dos pecados e a mudança de endereço para o céu após a morte física. Mas muito mais do que isso, o conceito de salvação é uma profundidade grande, fala tanto da expiação, da obra remidora de Cristo, todo aquele processo de filiação, de assemelhamento de Cristo, de receber a natureza do próprio Cristo e podemos ser filhos de Deus. Então, tudo isso o Novo Testamento traz mais claramente do que o Antigo Testamento. Agora vamos ver a salvação também no Novo Testamento. É importante ressaltar que a salvação é o centro e o termo mais usado em toda a Bíblia, pois isto está ligado ao desejo mais profundo do coração de Deus. Então, 1 Timóteo 2,4, nós já conhecemos que o propósito de Deus é que todos sejam salvos. Esse coração de Deus é a salvação de toda a humanidade.
esse é o desejo, por mais que tenha alguns que possa ser que não seja salvo, porque nós percebemos aí que há nisso, na verdade, uma disposição interior do homem. Porque muitas das vezes o homem é exposto à palavra, exposto ao poder de Deus, mas ele resiste. E a resistência à palavra, ao Espírito Santo, produz nele uma cegueira espiritual, fazendo com que ele não enxergue tão grande obra da salvação que o Senhor fez por nós. Tá certo? Observe como, com isso, se lermos o Novo Testamento, mesmo de uma forma superficial, revelará que nem todos os autores têm o mesmo ponto de vista acerca da salvação. E por causa disto, existem duas correntes teológicas que dividem o protestantismo até os dias de hoje. Então, você já conhece bem, já foi falado, você pode observar o calvinismo, não é? Observar o arminianismo também. Tudo isso fala de duas correntes teológicas, homens muito abençoados, mas que têm posições diferentes acerca da salvação. Tá bom? Mas esse assunto abordaremos mais tarde. Porém, vale destacar que, não obstante os pontos de vista dos autores são suplementares e não contraditórios. Embora sejam suplementares, não são contraditórios, visto que a visão da salvação em sua plenitude é mais clara para alguns do que para outros. Claro, né? Então, observe, vamos falar um pouquinho dos evangelhos sinóticos. Esses evangelhos sinóticos, observe assim, Lucas 19. Lucas 19. Versículo 9. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa. Então, observe aqui. A salvação vem por meio de Jesus. Observe que Jesus estava ali presente. Hoje veio a salvação para esta casa. Então, a salvação vem por meio de Jesus. Fica claro nos evangelhos sinóticos essa afirmação verídica. Jesus veio para salvar. Então, Marcos 3, versículo 4, vai dizer isso. Ele veio, arrependam-se, se convertam, porque o reino de Deus está próximo. Então, Jesus veio para salvar a humanidade. Sua missão impõe certa obrigação moral sobre os homens. Então, claro que a missão de Jesus Cristo trouxe também uma obrigação moral de uma mudança de vida sobre os homens. Né? A salvação, né, conduz à vida eterna, que é a salvação das almas. Isso é importante, Mateus 7,3 vai falar sobre isso também. Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13, fala o seguinte assim. Vai dizer: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Então aqui ele vai falar nesse sentido aqui, que há uma porta estreita, né? E no versículo 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e pouco há quem a encontre. Então observe que a associação com Jesus nesse seu reino. Isso é importante saber que sempre que o evangelho sinótico está sempre associando a pessoa de Jesus ao seu reino. Né? Isso é visto como um reino celestial e também terreno. Nós sabemos que vai ter o milênio. Envolvimento, outra coisa importante, o envolvimento no seu interior e, afinal, é a possessão das perfeições morais. Mateus 5,48 fala sobre isso. Quando Jesus fala sobre a montanha, vai dizer assim: se depois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então ele fala de perfeições morais, tá certo? Então observe que isso, vemos no Evangelho Sinótico, que a salvação requer coração contrito, a receptividade do Evangelho, né? Como de uma criança que renuncia a tudo por causa do Cristo. Então a transformação, segundo a imagem de Cristo, em que passamos a ser o que Ele é e a possuir o que Ele tem. Então, a transformação é essa, passarmos a ser o que Ele é e possuir o que Ele tem, tá certo? Vamos prosseguir. Outra coisa importante, vamos ver o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho muito peculiar. Ele tem muitas conotações particulares. E, segundo João, em seu evangelho, o princípio da filiação
é associado à salvação. Então, João está sempre associando o princípio da filiação, ser filho de Deus, está associado com a salvação. Neste evangelho fica claro que aquilo que é o Filho, nisto nos transformamos, pois também seremos autênticos filhos do Pai Celeste. Somente no evangelho de João fica subentendido e com descrição direta é que temos o conceito da participação do homem na vida necessária, independente de Deus o Pai. Pois foi este o tipo de vida que o Filho recebeu por ocasião de sua encarnação. Na posição de cabeça federal da raça humana, remida, e através dele os remidos também recebem essa forma de vida. Então, João está falando que Jesus tem a vida, e Jesus passa essa vida àqueles que realmente aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí passam a ser filhos de Deus, e eles recebem essa vida dentro de si, e essa vida começa a se crescer cada vez mais, e você vai cada vez mais ter a vida de Cristo. Os homens chegam a compartilhar dessa forma de vida, tornando-se membros autênticos da família divina, possuidores da natureza divina. É por isso que João 5, 24, 25 fala sobre isso. Na verdade, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Isso é interessante para a gente saber. Ele vai falar sempre que eu tenho sua vida. Né? Quem se alimenta de mim viverá, terá a vida em si mesmo. Tá bom? Vamos prosseguir. A salvação no livro de Atos. Já o livro de Atos, né? Nós sabemos que o livro de Atos é um livro, na verdade, narrativo. Ele é um livro narrativo, ele conta a história da igreja depois do Pentecoste. E principalmente a história de Pedro, João e principalmente Paulo. E mais assim, correntemente, Pedro e Paulo, né? É um livro narrativo, então, e o livro de Atos é bem semelhante aos evangelhos sinóticos, no sentido da salvação. Apesar de falar de termos essenciais para a salvação, como perdão dos pecados. Fala muito mais, fala do perdão. Pedro vai dizer assim, arrependam-se, né? Se convertam, né? Porque eles vão ver aquele movimento do Espírito Santo na descida de Pentecoste, e Pedro chama o arrependimento, e muitos se convertem, ali 3.000 almas se arrependem, né? Ele fala arrependimento, a convenção, a entrada no reino celestial. São elementos que não cobrem a revelação inteira para a salvação. O livro de Atos, essencialmente, é a narrativa, como eu já falei antes aqui, como o evangelho de arrependimento se propagou entre as nações. Não vou entrar muito em detalhe, mas seria um resumo muito bom sobre a questão do livro de Atos. Prosseguindo, vemos que a salvação também, nas epístolas de Pedro, é interessante. Pedro também ele traz algumas especificidades, e a passagem de 2 Pedro 1,4, ele encerra a declaração mais significativa. Observe, 2 Pedro, eu vou ler ela porque é importante para o nosso estudo. 2 Pedro 2, 1,4 ali, desculpe. Pelo quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por ela, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então Pedro vai falar, né, mostra que chegamos a participar da divindade. Interessante que quando nós somos salvos, nós vamos participar da natureza divina, escapando da corrupção que há no mundo, para que as promessas de Deus se cumpram em nós. Então Pedro tem essa característica particular nesse sentido da salvação. E prosseguindo, nós vimos também de algo interessante, nós estamos já concluindo, sobre o autor da salvação. Ao estudarmos a salvação, temos que ter em mente como acontece esse processo. Em primeiro lugar, necessitamos do autor da salvação. Conforme a declaração do escritor do livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8 a 9, o Senhor Jesus Cristo tornou-se, o autor desse ato eterno. Quando do seu padecimento pelos pecados da humanidade na cruz do Calvário, Jesus tornou-se o autor da salvação. Outra expressão que atesta o autor da salvação aparece em Hebreus 2,10, e sobre a forma de autor e consumador da nossa fé, em Hebreus 12,2.
A palavra ali usada é achegos, que tem um sentido de líder, de pioneiro. Porém, nossa versão portuguesa prefere a tradução autor em ambas essas passagens da Epístola aos Hebreus. Então, observe, Cristo é o grande autor da salvação, embora também seja aquele que nos mostra o caminho. Ele é o pioneiro. Como pioneiro do caminho que ele é, conduzindo os filhos de Deus para que compartilhem sua natureza e filiação divina. Então, o termo grego, por trás dessas palavras gregas, achego, combina dois vocábulos. Axé, começo, o primeiro, e ago, liderar. Ou seja, o primeiro encabeça os outros que o seguem. Isso é interessante, é? Vou repetir. O primeiro encabeça os outros que o seguem. Então, Jesus Cristo, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele tornou-se primogênito dentre os mortos. Isto é, ele é o primeiro que encabeça os outros que o seguem. Então, o primeiro realmente chamado primogênito dos mortos. Primeiro filho de Deus nascido dos mortos. Agora, daí em diante, ele vai ser o líder que vai levar outros também a ser filho de Deus. Isso é o termo que nós estamos vendo ao autor da salvação. Então, fundador, originador. Cristo tanto é o autor da salvação, como também pode ser homem. É o primeiro de uma série, ou seja, a primícia de uma grande colheita espiritual. O primeiro dos homens a atravessar a barreira da mortalidade para a imortalidade. Nessa capacidade, ele é o pioneiro do caminho. Tendo passado para a imortalidade, agora conduz muitos outros filhos à glória. Ele é o pioneiro, por intermédio da fé, por meio do seu exemplo moral e de sua dedicação espiritual, qualidades que os remidos precisam ter. Então, soteriologia, ela é constituída de várias doutrinas de cunho teológico, as quais capacitam o homem a compreender e tomar posse da salvação vinda de Deus. Ao ouvirmos diversas pessoas testemunharem sobre como foi o encontro com Deus, percebemos que as situações eram diferentes. Porém, a necessidade e o resultado foram o mesmo. Eles precisavam conhecer a Deus e o conheceram. Cada qual testifica a experiência da salvação. E agora nós perguntamos, qual foi a ordem cronológica que Deus usou para com essas pessoas? Ele primeiro a justificou e depois a converteu? Ou as converteu e depois a justificou? Categoricamente, não sabemos por não existir uma sequência cronológica, pois tudo está no mesmo instante, com exceção da santificação. Mas a justificação, regeneração, esses fatos de arrependimento, tudo isso se mostra que algo aconteceu num momento só. Não dá para a gente separar isso. Não dá para a gente poder separar isso. Muito intrínseco, muito próximo, muito junto. Mas a santificação, sim. A santificação é um processo que vai sendo alcançado. Dentro de uma lógica, seguiremos a sequência acima, iniciando pela conversão, pelo fato da Escritura apelarem para que o homem se volte para Deus, por ser a convenção um ato de voltar-se para Deus, mediante a sua solicitação. Neste ato estão caracterizados, interligados, dois elementos: o arrependimento e a fé. O arrependimento e a fé. Mas para entendermos esses dois elementos, precisamos entender a obra que o autor da salvação fez por nós, a expiação de todo o pecado. Gostaria de aproveitar esse momento também para os alunos. Nós tivemos 3 aulas. A primeira aula nós tratamos, na verdade, da criação. Não é? Tratamos da origem do homem. Isso é importante saber que a origem do homem é terreno. Ele veio do pó da terra. Foi Deus que fez o homem. E nessa origem do homem nós percebemos o quê? Que há 2 teorias que mais são apontadas. A teoria do criacionismo e a teoria da evolução. É importante que vocês estudem e saibam definir cada uma dessas teorias. A teoria da criação foi Deus que fez o homem. Como está na Bíblia Sagrada, que ele fez o homem do pó da terra e depois fez a mulher
da costela de Adão. Essa, e nós vemos nesse sentido que há um verbo façamos, que foi a conselho de Deus que fez o homem. Mas a teoria da evolução, vemos que ela partiu de Darwin, das suas viagens pelo navio Beagle, esse navio, e nessas viagens desse navio, ele vai passar 4 anos e meses estudando vários países, estudando diversos animais, e chega à conclusão de que havia, na verdade, uma evolução de espécie. De uma região para outra havia espécies que tinham características diferentes, que essas características receberam devido a eles se adaptarem a regiões. Ele vai perceber que ao longo dos anos, a teoria de Darwin vai dizer que o homem vai se adaptando, e nessa adaptação, homem não, no caso, os seres que foram criados, a partir da célula foi criada no mar, repare bem, uma célula sendo criada no mar por um acaso. Isso é a coisa mais absurda, mas a teoria explica isso. Eu creio que é mais fé, você precisa de mais fé para acreditar que uma célula foi criada do acaso no mar, do que Deus fazer o homem. E assim daí veio a evolução, que os seres foram se adaptando, milhões de anos, foi adaptando a situação, foi transformando no ser, foram mudando, foi evoluindo, saindo desses seres aquáticos para seres terrestres até chegar ao homem. Então vocês estudem bem essa teoria para aprender, para entender o que é que faz. Também vimos o quê? Que a Bíblia contesta veementemente que somente Deus criou o homem. Nós percebemos também nisso que a natureza do homem, segundo a Bíblia, né? Ele tem uma natureza física, natureza espiritual. Então percebam que ela faz parte da natureza física, né? Que Deus criou o homem com corpo, com carne, que ele tem olhos, boca, nariz e assim por diante. Tem toda a estrutura física, mas também, e essa natureza física também tem a natureza espiritual também, que faz parte, aí vamos ver a criação do espírito do homem por Deus. Deus soprou, né, o espírito de vida, né? Ele passou a ser alma vivente. Deus criou o espírito do homem. Mas existe então agora, e depois que Deus criou o espírito do homem, depois de Adão, o descendente de Adão, como foi criado esse espírito? Nós vemos várias teorias que foram citadas, e nós sabemos que, na verdade, Deus criou, não é, quando o homem, a mais correta, mais bíblica, é quando o homem realmente foi criado, Deus realmente colocou o espírito dentro do homem. Para cada homem, Deus coloca um espírito sobre ele, tá certo? Mas vocês vão ver as teorias criadas. Vamos ver, perceber também, importante, as funções, né, do corpo. Qual é a função do corpo, né? Alimentar-se, andar, ter contato com todo esse mundo físico, né? E as funções da alma também. A alma é um gerente, gerenciador das emoções, da vontade, da razão. Vemos a função do espírito, que na verdade a principal função do espírito é se conectar com Deus. É isso que é o centro espiritual do homem. E esse centro, ele se conecta com Deus, ele fala com Deus, recebe a direção dele, adora a Deus em espírito, é ali o lugar. Então vemos também que o homem, como imagem de Deus, né, mostramos que a importância do homem ser imagem de Deus, que a imagem representa atributos morais, né, espirituais, e que existe em Deus isso no homem também. Mostramos também o caráter psíquico do homem, o pai e seus filhos, como o pai é, os seus filhos são. O destino do homem também mostramos, né? Importante, o destino do corpo físico, da alma. O corpo físico morre, é deteriorado, a alma vai ser julgada, participa. Falando da imortalidade da alma, vê essa questão também. E aquela parábola do rico e do Lázaro, é importante você estudar a parábola do rico e do Lázaro. E isso é um assunto muito importante para colocar no teste também. Saiba discernir o que tem ali. A questão da dicotomia e tricotomia, nós entendemos que é a tricotomia o mais correto pensamento. Mas como você pode provar a tricotomia? Quais versículos bíblicos você pode falar? Né? Você verifica os versículos bíblicos, os argumentos para ele. O dicotômico, olha, né, alguns argumentos que ele, quando fala que a alma está batida, ele fala espírito e alma. Então ele fala, na verdade, nos distingue bem o que é espírito e o que é alma. Então, para os dicotômicos, alma e espírito é apenas a parte espiritual do homem, não existe separação. Já o dicotômico divide o espírito, alma e corpo, tá certo? Vimos também, agora depois, a armatiologia, que é a doutrina do pecado. Falamos que é a questão da queda do homem, como se deu a queda do homem, né?
os problemas relacionados com a queda do homem, a relação do homem com o pecado. Isso é interessante porque a questão importante para o teste de vocês é você saber que se o pecado veio de fora ou de dentro do homem. Porque se o pecado ele viesse de dentro do homem, o homem provavelmente não teria salvação. Por que não teria salvação? Porque o diabo, Satanás, Lúcifer, ele pecou no céu quando ele não foi tentado por ninguém. Então, o pecado surgiu dentro da sua vida, dentro dele. E porque surgiu dentro dele, ele não teve direito à salvação. Porque tornou-se um caso hediondo, um caso forte, pesado. E nada tentou ele. E Deus, na sua infinita misericórdia, já vimos a bondade de Deus, por Deus permitir, sabendo que o homem, de alguma maneira, iria fraquejar. E aí, a permissão de Deus ter lá um tentador foi já até a misericórdia de Deus. Por quê? Porque havendo o tentador, o pecado veio de fora. E o pecado veio de fora, na verdade, ele trouxe uma situação assim melhor para a gente. Como veio de fora, então observe, foi o tentador que tentou a Adão e tentou a Eva. E Eva, então, tentada, ela realmente pecou. E Adão também pecou também. Então observe que por causa disso aí, um fato tão simples, mas por esse fato, o homem tem chance de salvação. Porque aí Jesus Cristo veio e veio perdoar os nossos pecados e destruir essa autoridade satânica. Então, isso foi algo interessante. Se o homem não tivesse tentador, provavelmente ele não teria chance de arrependimento. A raça humana não teria perdão e seria condenado ao inferno. Então é isso que é interessante estudar. Nós administramos sobre a hermateologia. Então os problemas do pecado, o que é pecado, relação do homem com o pecado, seu significado, sua realidade, sua extensão que envolveu a terra, a vegetação, o cosmos, tudo mais. Então vimos pecado contra a lei também. Termos classificação de pecado também, vimos isso aí. Então hoje vem também a questão sobre soteriologia. Isso é importante você verificar. O termo soteriologia, a definição de salvação, o que significa, não é, salvação, mostrando nos evangelhos, você poder pelo menos falar um pouquinho sobre cada Antigo Testamento, como era no Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos, no João, em Atos, Paulina, tudo isso. E, finalmente, no final, o autor da salvação. Você pode também ver, como nós explicamos hoje, o que significa autor da salvação. Então, nós ministramos hoje que ele é o pioneiro. Ele é aquele que vai na frente. Ele é o primeiro que dentre os mortos. Ele é o primeiro que dentre os mortos, que ressuscita, torna o primeiro filho de Deus dos mortos. E como primeiro primogênito, ele faz o quê? Como primogênito, ele é o primeiro que vai liderar muitos outros filhos para Deus. Então, ele é autor da salvação. Ele é aquele que realmente, criador da salvação. Ele é aquele que lidera todos os filhos para a salvação. Tá bom? Então, boa prova. Você estude bem. Faça os seus exercícios. Respondam todos eles. Me leva do sábado. Leva aquela revisão toda organizadozinho no seu você faz, imprime as questões com as respostas. Eu quero ver as questões e respostas, porque vai valer nota, tá certo? Vai ter a prova, mas esse trabalho também vale nota. Então vocês respondam, tragam a revisão para mim, copiada. Agora, os exercícios de recapitulação, vocês fazem no seu próprio livro, o caderno, e eu vou dar um visto para que você também receba a sua nota, tá bom? Mas eu quero, para mim, feito no computador, ou mesmo feito copiado na mão mesmo, não tem problema com caneta, você vai entregar para mim, tudo organizadozinho as questões, e dá para mim que eu vou corrigir ela depois, tá certo? E que Deus abençoe vocês, que tenham boa prova, que no sábado vocês possam lembrar de tudo isso aqui, mas não deixem de estudar esse assunto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.